Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da segundona, dia 17 de julho. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta a vinheta! Time, segunda-feira, rodada de Campeonato Brasileiro, Goiás e Atlético Mineiro. E a OneFootball traz uma grande ferramenta, melhores momentos. Segundos depois que a partida terminou, ela vai pegar só o filé que aconteceu na partida e trazer para você em imagem 4K. Já baixou? Ainda não? Não marca bobeira, vou deixar o link aqui na descrição. Clica lá, chega junto pro melhor aplicativo de futebol que temos no momento, OneFootball. Vamos lá, time, iniciar aqui as análises da segundona, uma grade mais magra, mas temos jogos interessantes para, de repente, operar, tá legal? Antes, 3 coisinhas bem simples, dá aquela curtida, ajuda demais, faz um comentário se tiver um tempo, se tiver sem tempo, põe um foguinho aí que ajuda da mesma maneira e compartilha o vídeo com o amigo, fechado? Chegou aqui hoje pela primeira vez? Se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é a minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Vamos que vamos? Meio-dia, Finlândia, Inter Turku versus Kups. Kups primeiro colocado, pega o sexto colocado. Time, talvez aqui, ó, um bom jogo para gols, tá legal? O Inter Turku manda bem em casa, 4 vitórias, 1 derrota. Mercado de gols, percebam, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Kups como visitante, 1 empate, 1 derrota, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, 4 batendo pelo menos mais de 1,5 gol. Ou seja, em pré-live, esse over 1,5, mais de 1,5 gol, com uma boa odd de 1,38, para de repente montar num bilhete duplo, pode ser uma alternativa. E quem puder operar esse jogo ao vivo, 10, 15 minutos. Se o gol não sai, essa odd sobe, vai para 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, aí ao vivo você pega o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,50. Também pode ser uma boa escolha. E trago para vocês a probabilidade disso, tá? Mais de 1,5 gol, 80% de acontecer. Fechou? Time meio de 30 na Romênia, Voluntari versus Botoșani. Um jogo aqui para a gente tentar operar para menos de 3,5 gols, tá? E vou mostrar por quê. O Voluntari jogando em casa, dos 5 últimos jogos, 4 batendo menos de 3,5 gols, under 3,5. O under 3,5 pode sair até 3 gols na partida que você tem green. Não pode sair 4 ou mais, tá legal? O Botoșani como visitante, dos 5 últimos jogos, 4 batendo menos de 3,5 gols. E o histórico só reforça essa informação. Das 5 últimas partidas, todas elas menos de 3,5 gols. Vamos dar uma olhadinha na odd aqui do under 3,5, menos de 3,5 gols. Eu tenho uma odd de 1,21, 1,20. Uma odd bacana, de repente, para um bilhete duplo, tá legal? E eu trago também a probabilidade disso acontecer em pré-live, 85%. Fechado? Menos de 3,5 gols. Olá, time! 14 horas na Suécia, jogo do Djurgården contra o Malmö Safadão. Eu tenho o jogo do terceiro contra o quarto colocado. Eu vou mostrar para vocês o histórico das 5 últimas partidas desses dois times. 1-1, 4-0, 1-0 que sai um pouquinho de tendência, 3-1 e 3-2. Geralmente, times que jogam para frente em busca do gol e fazem jogos com gols. E é o que eu quero tentar pegar nessa partida. Até porque o Malmö joga fora de casa e aqui é um jogo equilibrado em pré-live. Jogo de terceiro contra quarto colocado, tá certo? E a probabilidade do mais de 1,5 gol é de 70%. Então, o que eu busco aqui nessa partida? Uma entrada mais conservadora, mais de 1,5 gol. Deixa eu pegar a odd aqui para vocês. Eu tenho uma odd de 1,26. É uma odd bacana para colocar num bilhete duplo e correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem. Odd de 1,63, 1,62, tá legal? Outro mercado que pode ser bem interessante aqui é mercado de escanteios. São duas equipes que jogam para frente, se o gol não sai, saem os escanteios. O Djurgården tem uma média de 6,9, que é uma média boa, e o Malmö, mesmo jogando fora de casa, 5,4. Então a gente pode pensar aqui para complementar o nosso bilhete,
para a partida ter mais do que 6,5 escanteios, para a partida ter mais do que 7,5 escanteios, tá legal? As médias aqui, ó, por jogo, o Djurgården somando o adversário 9,9 e o Malmo na mesma tocada. Quase 10 cantos por partida aqui, jogos dessas equipes, tá legal? Então, mercado de gols e escanteios, eu acredito que em pré-live seja sim um bom caminho. Bora lá, 16 horas, vamos falar aqui de Campeonato Brasileiro Série C. Volta Redonda versus Amazonas. Amazonas primeiro colocado, Volta Redonda, 7ª posição. Time, aqui eu vejo algumas alternativas e vou mostrar para vocês, tá legal? Eu geralmente, Série B e Série C, eu prefiro operar sempre para menos de 3 gols e meio. Só que aqui ao vivo, talvez a gente possa pensar em trabalhar para mais de 1,5 gol. Então eu vou deixar duas alternativas. Quem de repente for fazer um bilhete pré-live, não vai poder monitorar isso aqui ao vivo, menos de 3,5 gols e eu vou mostrar por quê. O time da casa, o Volta Redonda, das 5 últimas partidas, todas elas menos de 3,5 gols. Só que o mais de 1,5 gol também bate aqui em 4 de 5. O Amazonas, jogando como visitante, menos de 3,5 gols, 3 de 5, mais de 1,5 gol, 4 de 5. Também é interessante. Vamos lá, só para fechar aqui o raciocínio. Pré-live, menos de 3,5 gols para fazer uma duplinha, odd de 1,24. Ao vivo, o que eu faria? A gente já tem uma odd de 1,42. Deixa o jogo começar, 10, 15 minutos. Se o gol não sair, essa odd sobe. Se o jogo estiver em alta intensidade, você tenta pegar esse mais de 1,5 gol com uma odd acima de 1,60. Fechou? E trago aqui as probabilidades. Mercado de gols, primeiro, o menos de 3,5 gols, 85%. Mais de 1,5 gol, 60%. Mas o que as duas equipes apresentaram dos 5 últimos jogos, como eu falei, ao vivo a gente pode pensar nesse mais de 1,5 gol. Mercado de cantos, elas vêm com baixos números. Volta Redonda, 4 por partida, Amazonas 2,7. Percebam que as duas equipes fazem abaixo de 10 cantos por jogo. Olha, o Volta Redonda 9,2, somando os dois adversários, o Amazonas 7,6. Quando a gente tem números baixos, a gente pode pensar aqui em trabalhar num cenário under, para a partida ter menos que 13 escanteios, para a partida ter menos que 12 escanteios, tá legal? É um caminho a se pensar. Cartões, Volta Redonda 2,9 e Amazonas 3,1, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 16 e 15, separei outra partida na Islândia que pode ser boa para mercado de gols. Stjarnan versus Valur. Olha isso, Stjarnan jogando em casa dos 5 últimos jogos. 5-0, 4-0, 2-2, 4-0, 4-0. Chuva de gols. Time visitante do Valur. 3-0, 5-0, 3-2, 1-0 que sai de tendência e 4-0. Olha o histórico. 1-0 fora de tendência. 2-1, 5-1, 2-2, 3-2. Time, aqui sem dúvida alguma, obviamente que é futebol, não dá pra gente cravar nada. Pode rolar um 0-0? Claro que pode, portanto mantenham sempre gestão de banca, mas em pré-live é jogo para mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, pega essa odd, complementa no seu bilhete, ficar muito esperto no primeiro tempo para já tentar pegar um golzinho. Over meio gol HT com odd acima de 1,50 para valer a pena o risco-retorno da sua operação e também correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, tá legal? Cenário pré-live totalmente para gols. E bora, 20 horas, Campeonato Brasileiro Série B, Botafogo de São Paulo versus Criciúma. Criciúma vice-liderança, hein? 34 pontos na segunda colocação e o Botafogo meio de tabela, 11ª posição. Rapidamente puxando o race, Botafogo em casa oscila, 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, 5 de 5. Como eu falo para vocês, geralmente Série B é cenário para menos de 3,5 gols. Criciúma como visitante, apenas uma derrota, são 3 vitórias e 1 empate. Manda bem fora de casa. Mercado de gols, menos de 3,5 gols, 5 de 5. Time, primeira alternativa, menos de 3,5 gols. Deixa eu ver a odd de 1,18, 1,17, uma odd baixa, talvez para complementar no bilhete, possa ser uma alternativa. Vamos dar uma olhadinha aqui na probabilidade de mercado de gols, né? Eu falei do menos de 3,5 gols, 95% pelo menos em pré-live, a probabilidade é gigantesca para saírem aqui, né? Menos do que 4 gols. Mercado de cantos, eu também gosto. O Botafogo tem uma média alta,
7,7 por partida e o Criciúma fora de casa 3,4. Ou seja, para a partida ter mais do que 6,5 escanteios, para a partida ter mais do que 7,5 escanteios, acho que também pode ser uma boa escolha. Falando aqui de final de primeiro tempo, o jogo ainda 0-0, jogo com intensidade, pressão, chute a gol, escanteio, fique esperto no canto asiático, canto limite. Olha só, do minuto 37 até o término do primeiro tempo, a gente tem 70% de chances de ver um escanteio pelo lado do Botafogo e 80% para o lado do Criciúma. Ou seja, jogo 0-0 e as duas equipes aqui brigando, canto asiático, canto limite no final do primeiro tempo. Fechado? Time, 20 horas, Campeonato Brasileiro Série C. Eu tenho aqui Paysandu versus Remo. Vamos ver aqui a tabela de classificação primeiro. Eu tenho o Paysandu na 12ª colocação, Remo 17ª posição. Puxando aqui o desempenho dos times, o Paysandu em casa, das 5 últimas partidas, percebam que o mais de 1,5 gols bateu em todas as partidas. O Remo como visitante, mais de 1,5 gols, 4 de 5, alta probabilidade para gols também. E no histórico, se eu pego aqui os 5 últimos confrontos, 4 deles batendo mais de 1,5 gols e ambas marcam. Eu sei que a Série C é um campeonato, de repente, para a gente operar para menos de 3,5 gols. Só que nessa partida eu vou tentar dar aquela arriscada. Até porque eu já tenho uma odd para uma entrada simples. Mais de 1,5 gols, odd de 1,50, tá legal? Então a gente já pode tentar aqui pelo menos 2 golzinhos no jogo e pegar uma odd de 1,50. E quem quiser correr um pouquinho mais de risco para tentar pegar uma odd de 2 para ambas equipes marcarem. Time, é Série C, tô indo em mercado de gols para o mercado over, ou seja, eu estou me arriscando mais. A tendência de Série B, Série C, é para menos de 3,5 gols. Mas como eu dei uma olhada nesse estudo aqui, né, de gols e race apresentada, eu acho que dá para tentar dar aquela arriscada e, de repente, cravar aí 2 ou mais gols nesse confronto. Fechou? Bora lá, time! 20 horas, Campeonato Brasileiro Série A, Goiás versus Atlético Mineiro, Galão da Massa. Eu tenho aqui o Galo na 12ª colocação e o Goiás dentro de zona de rebaixamento, 17ª colocação. Vamos dar uma olhadinha na race. O Goiás em casa, dos 5 últimos jogos, venceu apenas uma partida. Mesmo jogando em casa, tem dificuldades de vencer. Empatou outras 2 e perdeu 2. Mercado de gols, ele oscila, né? Over e under, ou seja, eu não tenho uma tendência definida. Atlético Mineiro jogando como visitante, 2 derrotas, 2 empates, apenas uma derrota. Mesmo fora de casa, o Galo perde pouco. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, 3 de 5, menos de 3,5 gols, 5 de 5. No histórico, também mercado de gols oscila. Eu tenho 2 partidas extremamente over, né, com muitos gols, 2-2 e 3-2, e as outras mais under. Time, mercado de gols eu vou deixar para o ao vivo nessa partida, tá? Eu não estou sentindo aqui uma tendência definida para buscar mais de 1,5 gol ou menos de 3,5 gols. Agora, a gente percebeu através da race que o Goiás em casa vence pouco e o Galo fora perde pouco. A gente olha aqui no papel as duas equipes, tecnicamente, com todo respeito ao Goiás, tecnicamente o Galo tem mais time. E eu tenho uma odd aqui para o Galo de 1,91. Ou seja, aqui mesmo jogando fora de casa, eu vou de Galo empate anula, tá legal? Pega essa odd e monta numa dupla. Trazendo aqui as probabilidades, tá? Mercado de gols, como eu falei, eu vou deixar para o ao vivo, mas o over 1,5, mais de 1,5 gol tem 75% e o menos de 3,5 gols também 75%. Mercado de escanteios, Goiás, média de 4,1, Galo 5,3, cartões 3,6 para o Goiás, 3,2 para o Galo, 2 equipes que tomam cartões. No mínimo aqui para cada equipe receber um cartão, correndo um pouquinho mais de risco para cada equipe receber 2 ou mais cartões. Galo empate anula, mercado de cartões. Acho que é uma boa sacada aqui para esse jogo. Bora lá, time, hora mais aguardada aqui do vídeo, hora do bilhetinho. Antes, muito importante, eu estou gravando esse vídeo no domingão. Quem assistir no domingo tem até a meia-noite para pegar o grupo VIP plano mensal por apenas R$19,90. Na segunda-feira, o preço vai voltar ao normal. Não marca bobeira, o link está aqui embaixo.
Como já falei, é um grupo completo. Pré-lives com duplas e triplas, mercado de gols, mercado de escanteios, que são os cantos, mercado de cartões, finalização. Olha, é um produto completo. E se você está começando agora, aqui você aprende diversos tipos de entrada, tá legal? Clica aqui embaixo na descrição e chega junto que eu tô te esperando. Agora vamos aqui na duplinha. O que eu busquei aqui, time? Campeonato Brasileiro, primeiro, jogo entre Goiás e Atlético Mineiro. Eu vou buscar uma dupla hipótese, dupla chance para o galão da massa, ou seja, o Atlético Mineiro pode empatar ou vencer e tá tudo certo. Se o Goiás ganhar o jogo, deu red. E para ambas equipes receberem um cartão. E eu vou fazer uma dupla lá na Suécia, entre Djurgårdens e Malmo. Eu vou buscar um handicap europeu para o Malmo. O que significa isso? Se o Malmo perder por uma diferença até de um gol, ainda é green na operação. Agora, se o Malmo perder por 2 ou mais gols de diferença, é red na operação, tá legal? E para que ocorra mais do que meio gol na partida, ou seja, um golzinho aqui no jogo, tá legal? Se tudo isso der certo, odd de 1,63. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deram o likezão? Dá o likezão, senta o dedo, carrinho voadora no like, deixa um comentário aí também. Aproveito para deixar um forte abraço, desejar boas operações e, claro, uma baita semana para todo mundo. Até amanhã, valeu, fui!